que vocês acharam? Porque o Ian Gary, ele é um cara que fez algo um pouco diferente nessa luta. Ele ficou um pouco mais parado na frente do Makhachev. Embora seja um pouco estranho, né? Que ele é um cara que a gente esperava que se movimentasse mais, atacasse mais. Se você vê a declaração do Makhachev pós-luta, isso fez sentido. Porque o Makhachev falou exatamente isso. É difícil você enfrentar um cara que fica muito parado na tua frente, porque você não sabe qual vai ser a reação dele, né? O Makhachev tem é, as reações, né? Tem o instinto dele de reação a alguns golpes. Se o cara tá parado na tua frente e não faz nada, você não sabe para onde você vai. Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido de estratégia, que foi um pouco de estratégia do Ian, ou vocês acham que foi mais ele estava um pouco intimidado de não soltar tanto o jogo por conta das derrubadas? Perdão, vai, Gui. Cara, não sei, cara, não sei. A gente não ouviu ainda do Ian Gary. A gente ouviu rapidinho dele depois da luta, né? Mais uma entrevista, alguma coisa assim, dele explicando exatamente as escolhas táticas dele, né? Uma coisa que eu fico me perguntando, né? Ele fez grande parte do camp dele na Irlanda para essa luta, né? Ele não fez São Paulo, embora toda a narrativa pré-luta e tudo mais foi construída mostrando o shootbox e tal. Os vídeos promocionais da UFC era sempre mostrando São Paulo. Pô, achei Mostrando... curioso essa porra, cara. E ele não Não fez o camp passou dele no lá. shootbox, né? Eu achei isso muito curioso. E eu não sei o quanto... É o que o Luan falou, né? A gente vai sempre apontar alguma coisa para tentar justificar, dizer que esse foi o problema, não. Se ele tivesse feito o camp na shootbox, será que ele teria sido mais agressivo e tudo mais? Porque, por exemplo, ele contra o Carlos Prates, ele foi muito agressivo contra um adversário que é muito perigoso em pé. Será que ele teria uma postura diferente contra o Makhachev se ele tivesse feito o camp no estilo shootbox rei lá em São Paulo? Não dá para saber, jamais saberemos. Mas eu acho que eu tô curioso para ouvir mesmo, cara, porque o Ian Gary, que você falou, ele é um cara que fala bem, então eu tô curioso para ver quando que ele vai falar sobre as escolhas, o que ele via no Makhachev, por que ele agiu dessa forma, por que ele não fez uma estratégia diferente, para poder entender o que ele tentou, né? Porque, cara, a impressão que deu é que se ele tentasse um pouco mais, ele poderia ter vencido a luta, o que é um grande feito, se a gente está aqui exaltando o Makhachev por ter conseguido 17 vitórias seguidas, quebrado o recorde do Anderson, colocando ele em lista aí de maiores da história e tudo mais, isso é um ponto muito a favor ao Ian Gary, que chegou lá e entregou uma luta complicada para ele, né? Exato. Se tivesse tentado um pouquinho mais, podia ter vencido. Luan, tua visão sobre isso? Eu acompanhei bastante o Henrique, né? O Henrique Uraguchi falando dessa luta. O Henrique participou desse camp, né? Ele que fez o mapeamento do Islam Makhachev, trouxe alguns pontos ali pro gameplay do Ian Gary, e ele explicou que o fato do Gary ter lutado plantado foi estratégia montada por eles mesmos. Por quê? O Makhachev, ele apresenta um arsenal vasto, né, de tipos de quedas. Então ele é um cara que ataca bem single, double, queda de quadril, ataca bem as quedas de judô, do modo geral, e quando você fica plantado na frente dele, entre aspas, dando a perna esquerda como armadilha, a ideia, pelo menos no papel, era tirar toda essa variação e fazer com que ele trabalhasse sempre o single, porque na cabeça dos caras, o single seria uma queda, entre aspas, mais defensável, onde o Gary poderia trocar força com ele e fazer isso. O problema é que, no papel, a estratégia é perfeita, mas na prática a gente viu, o Makhachev só precisou do single. Por mais que tenha uma queda de judô maneira, que ele dá ali, eu acho que no quarto round, é depois do embolo, que eles estão na grade, o Gary bate e volta. Mas o single funcionou. Ele entrou no single, por mais que o Gary tenha feito força, o Gary tenha mostrado uma defesa até maneira, ele foi pro chão. A realidade é essa. Ele foi pro chão no primeiro, no segundo round, no quarto round ele vai um pouco e volta, e no quinto round. Então, por mais... Muitas estratégias, às vezes, no papel, elas podem funcionar de um jeito, na prática não. Então, a ideia dele trabalhar plantado, sem ficar se movimentando tanto, com aquela perna esquerda de armadilha, era mais ou menos essa. Se foi a mais assertiva ou não, infelizmente nós vimos que acabou não sendo. O problema é que como montar uma estratégia assertiva para o cara igual o Makhachev, entende? Porque se ele tivesse dado certo, se ele tivesse conseguido defender esse single legs e tivesse nocauteado, a gente estaria exaltando. É complicado, cara. É complicado. E a questão do Makhachev lutar plantado, o Makhachev não, desculpa, o Ian Gary ele é um tipo de lutador camaleão. Ele sempre se adapta para seus adversários. Então, por exemplo, na luta contra o Prates, ele se movimenta o tempo inteiro, ele não fica plantado em momento algum. Porém, quando ele enfrenta o Daniel Rodrigues, ele lutou plantado. Também ele fez a mesma estratégia, ele lutou plantado, trabalhando as combinações plantado, não à toa que ele nocauteia com chute, tudo certinho. Então ele se adapta muito de luta a luta, entende?